Olá, tudo bem com você? Meu nome é Átila Almada, eu sou professor de língua portuguesa e você está na playlist de redação aqui do canal da Almada Consultoria. Enem chegando, hein? Falta menos de um mês. Super preparado, super preparada? Ainda com alguma dúvida na redação? Então venha comigo que hoje você vai entender como a sua redação é corrigida. O que é, afinal, a tal da correção por competências do Enem e o que cada competência exige do candidato. Antes de chegarmos, porém, a cada uma das competências, é preciso lembrar o peso que a redação tem na prova do Enem como um todo. Vale lembrar que a produção de texto vale 20% da nota que você pode tirar na prova do Enem. É isso mesmo. Cada área do conhecimento, e são 4, vale 1000 pontos. A redação sozinha vale os mesmos 1000 pontos de cada área. Portanto, veja só, garantir uma boa nota na redação é um passo fundamental para que você consiga, via Enem, a tão sonhada aprovação numa universidade federal. Sem mais delongas, vamos falar das competências? Muito bem. A ideia de competências trazida pelo Enem significa que não é uma avaliação exatamente quantitativa, não é um ponto a ponto, ideia a ideia, critério a critério. É uma proposta de correção qualitativa, como é qualitativa, aliás, a proposta de toda a prova. Portanto, cada competência valendo de 0 a 200 pontos dá margem, ao menos em teoria, a uma avaliação com um olhar mais amplo do texto, sendo que essas competências, elas, digamos assim, se comunicam. Você não vai ter uma nota muito alta em uma competência e uma nota baixa ou até um 0 na outra. Então, a redação do Enem ela funciona em certas paridades, com um olhar amplo, com um olhar que quer buscar a qualidade do texto dentro não só dos argumentos trazidos, mas dentro também do lidar com a língua portuguesa e, sobretudo, do lidar com a proposta de intervenção. Vamos para a primeira competência. Competência 1. Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Está em dia com a gramática? Não tem muito segredo. Norma culta é você saber utilizar o registro formal da língua, variante padrão, ou seja, não cometer aí deslizes de acentuação, ortografia, regência, concordância. Bom, mas aí você me pergunta, Átila, se eu errar um acento, uma concordância, eu vou perder ponto? Muito possivelmente não, desde que o erro seja isolado e não comprometa o entendimento do texto. Mas preste atenção, as duas coisas. O que é o erro isolado? É aquele erro que acontece uma vez só para nunca mais. E se esse erro for, apesar de percebido, for, digamos, irrelevante para o texto como um todo, passa até batido. Agora, se for apenas um erro isolado, mas gerar algum problema de interpretação, gerar um duplo sentido, se de repente um acento posto a mais ou a menos fizer a palavra mudar, bom, aí você pode ter algum prejuízo. O que mais gera prejuízo em gramática? O erro sistemático. Aquele erro que acontece sempre. Então, por exemplo, é a pessoa que não vai colocar acentos no texto inteiro, ou que vai confundir a regra ortográfica vigente com a regra ortográfica antiga. E aí o texto fica meio bagunçado. É uma pessoa que tem erros constantes de regência, problemas de ortografia. Se isso aparece no texto inteiro, então um erro sistemático e aí, obviamente, a nota do candidato cai. Essa é a primeira competência, nenhum segredo aqui. Competência 2. Vejam que a redação dela é um pouquinho mais longa. Compreender a proposta e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Essa competência, para quem está acostumado com critério FUVEST ou critério Unicamp, parece quase que um balaio de gato, porque ele está misturando proposta e gênero textual. Mas, na verdade, como a correção, já disse agora há pouco, é qualitativa, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, o Enem ele traz uma proposta que é, obviamente, uma reflexão sobre um tema social, um tema que aflige uma grande coletividade de pessoas, obviamente, dentro do Brasil. Mas o Enem não quer que você utilize apenas aqueles argumentos que estão na coletânea. Aliás, a coletânea do Enem, como de qualquer vestibular, ela não é suficiente para a produção de um bom texto. Somente a coletânea, zero conhecimento prévio, não vai garantir a você uma nota alta. Então, compreender a proposta, ou seja, entender o que está sendo pedido, o que a prova solicita para você, mas
Além disso, trazer informações de outras áreas do conhecimento, que podem ser buscadas, de repente, na própria prova. Digamos que a proposta seja, como foi lá em 2019, um exemplo, cinema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Dá uma olhada na prova se não tem nenhum dado de cinema, de repente, em outra questão. O Enem pode, e ele até espera que o candidato faça isso, que ele veja outras ideias vindas de outras áreas, não só da língua portuguesa em si, não só da teoria argumentativa. O Enem ele gosta desse jogo interdisciplinar. Além disso, limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Estamos falando da estrutura clássica de uma dissertação, dentro, obviamente, do limite das 30 linhas. Primeiro parágrafo, introdução, em que você apresenta a polêmica e a tese, depois 2 ou 3 parágrafos argumentativos e a conclusão, que, por ser a prova do Enem, gera a necessidade de uma proposta de intervenção. Tudo isso está abrigado na competência de número 2. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Basicamente, aqui ele lida com as habilidades básicas sequenciais de um texto. Você começa com a coletânea, você lê aquela coletânea e numa primeira leitura, já fazendo ali grifos, você seleciona o que serve e o que não serve, quais dados vão ser relevantes para o seu texto. Depois de selecionar, você vai relacionar e organizar, ou seja, você vai ver qual dado conversa com outro, como você pode estabelecer relações entre eles e organizá-los estruturalmente, o que vai para a introdução, o que vai para os argumentos, o que vai para a conclusão. Interpretar informações é o básico de qualquer texto argumentativo. Se você não interpreta, você apenas reproduz e você traz um texto parafrástico. Você parafraseia, ou seja, você reproduz o já dito com as suas ideias, e isso deixa o texto preso ao senso comum, vira uma espécie de resumo, não é uma dissertação, portanto, a sua nota cai bastante. Dissertar pressupõe analisar e interpretar dados, fatos, opiniões, e a partir dessa interpretação construir um ponto de vista. Vale lembrar aqui rapidamente que interpretar um dado não é concordar com ele. Você pode até discordar de algo que está dito, desde que você tenha, obviamente, algo mais forte para apresentar. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quais são esses mecanismos linguísticos e isso tem ou não tem a ver com gramática? Tem e não tem. Tem a ver com gramática, obviamente, porque os mecanismos linguísticos de uma argumentação pressupõem o uso correto das palavras, ou seja, pressupõe que você saiba lidar bem com a variante padrão. E não tem, porque eu não estou falando só da gramática regra, eu não estou falando de colocar ou expor regras, e sim de utilizar a gramática como um instrumento de coesão. O que é coesão? É a ligação entre as palavras. Então, quando ele fala em mecanismo linguístico, é você saber utilizar um conectivo, saber utilizar uma conjunção, saber o que as conjunções significam na relação entre orações, saber pontuar o texto, saber os limites de cada parágrafo em termos de palavras, quando você vai terminar um parágrafo e quando você vai começar outro. Tudo isso é elemento coesivo, elemento estrutural do texto, para que o texto possa ser um contínuo, tanto de palavras, pensando na coesão, quanto de ideias, pensando na coerência. Então, quando você lida bem com os mecanismos linguísticos, você faz um texto sequencial e não um texto topicalizado, um texto onde tanto faz como tanto fez a posição de cada parágrafo. Porque se tanto faz como tanto fez a posição de cada parágrafo, a coesão foi para o espaço sideral. O seu texto está bem ruinzinho, já que texto pressupõe sequência e não partes que não conversam, que não seguem uma a outra. Por fim, a competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. Eu vou fazer um vídeo, acompanhe em breve, apenas sobre esta competência. Mas o que eu tenho para falar dela é que é a competência, digamos assim, menina dos olhos do Enem, é a estrela da redação, apesar de valer os mesmos 200 pontos que as outras. Por quê? Porque o Enem ele quer visualizar se o candidato consegue, mais do que avaliar um problema, entender qual pode ser a intervenção
qual pode ser a ação social para mitigar, para minimizar este problema. Aqui, vale lembrar, não basta apenas dizer o que fazer. É fundamental dizer como atingir o objetivo proposto, levando em consideração o máximo de possibilidades que você tiver à mão. Pessoas envolvidas, tempo, custo, impactos, enfim. Quanto mais você juntar, quanto mais você agregar a essa proposta, mais efetiva e mais completa ela será. Certo? E claro, respeitando os direitos humanos, obviamente, por ser uma prova de alcance federal, algo amplo, basear-se na lei vigente do país, na Constituição e nos códigos. Você não pode fazer uma proposta que seja excludente, muito menos uma proposta que denote preconceito, porque aí a sua redação, se denotar preconceito, por exemplo, não vai ser somente anulada, como você também pode ser intimado a prestar maiores esclarecimentos. É isso, estas são as 5 competências da redação do Enem. Mas tem mais uma coisa. A Almada Consultoria tem muitos outros conteúdos para você, então eu quero convidá-lo a seguir o nosso canal, a inscrever-se aqui no YouTube, porque nós temos já dicas anteriores sobre o que não vai cair, por exemplo, na redação do Enem. Temos dicas de gramática, temos a playlist de literatura, enfim, tudo pensado e feito com muito carinho para você, estudante, que vai prestar vestibular, que vai encarar o mundo acadêmico. Se você quiser seguir as outras redes sociais, temos também o Instagram, @almadaconsultoria. Há conteúdos exclusivos produzidos para o Instagram. E o nosso e-mail para sugestões de pautas é o almada.consultoria, ponto no meio, não se esqueça, @gmail.com. Eu espero você no próximo vídeo para falar sobre a proposta de intervenção. Um grande abraço e até lá!